Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney Almeida, da Mercado de Síndicos, e eu estou aqui hoje para conversarmos sobre um assunto muito importante para os condomínios, que é manutenção e recarga de extintores. Mas antes disso, eu quero fazer um convite a você. Faça a sua inscrição no nosso canal, que sempre que tiver alguma novidade, algum assunto interessante para você que é síndico de condomínio, você será avisado se você acionar o sininho. Extintor é um item extremamente importante dentro de condomínios. E a gente inicia fazendo um esclarecimento, uma situação que muitas pessoas não têm noção. Você sabia que extintor não é feito para apagar incêndio? Isso mesmo, o extintor é feito para apagar princípio de incêndio. Quem apaga o incêndio são os bombeiros no momento da ação do bombeiro. O extintor é somente para o princípio do incêndio. Então, sobre as categorias de extintores. Os extintores são divididos na classificação A, B e C. Categoria A são para apagar princípio de incêndio de madeira, papel e fibra. Ou seja, esse extintor ele é à base de água, porque esse incêndio é o que deixa geralmente resíduos, então tem que ser a água que vai combater isso mais rapidamente. Categoria B é utilizado para produtos inflamáveis, assim como combustíveis em geral, também tintas, solventes. Para esse tipo de combate vai se usar o extintor de espuma, que é da categoria B. Categoria C é utilizado em condutores elétricos, ou seja, em fiação, em equipamentos eletrônicos, elétricos. Então tem que ser algo que não conduz eletricidade, por isso é usado o extintor CO2. Vamos agora falar de alguns itens importantes para você observar, você que é síndico, observar no condomínio em relação ao extintor. Lacre do pino de acionamento do extintor. Esse lacre, todos eles são numerados, tá? Então quando ele vier, no caso da recarga, você pode fazer uma relação desses lacres para ter o controle de todos os extintores dentro do teu condomínio. Esse lacre aqui ele não pode estar violado, tá? Ele tem que estar completamente fechado, né? Ok? Pode ver, é ele que vai fazer o quê? Vai fazer com que não seja acionado a parte de acionamento da mangueira, tá? Então, isso daqui é muito importante também quando você tiver um treinamento dentro do condomínio, porque o que acontece? Homens geralmente puxam aqui e vão romper o lacre. Já senhoras não têm às vezes a força suficiente para isso. Então, uma das dicas que pode ser dado para quando for o combate, a utilização for as mulheres, pode ser feito é o que? Girar ele aqui, ó, até que ele rompa, tá? Então, isso pode ser, no treinamento você pode passar para daí poder tirar e fazer o combate. Outro item bastante importante em ser visto é o manômetro. Esse manômetro é onde vai estar a pressurização do extintor. Então, se ele estiver abaixo do sinal verde, é porque ele está sem pressurização suficiente. Se ele estiver no verde, é a pressurização ideal. E se estiver marcando acima do verde, é porque ele está sobrepressurizado. Então, nos casos antes do verde e depois, o ideal é chamar a empresa para retirar esse extintor e fazer novamente a pressurização correta. Outro item muito importante é exatamente esse lacre que ele tem logo abaixo da parte do manômetro aqui. Esse lacre é muito importante porque todo ano ele muda de cores, tá? São algumas cores que são usadas e todo ano ele é mudado. E esse aqui é importante você ver que ele não esteja rompido, porque se ele estiver rompido ou somente colado, tá? É porque provavelmente a empresa que está trabalhando, que está fazendo serviço para você, não está prestando um serviço de qualidade correto.
Porque tem algumas empresas que às vezes, em vez de colocar um lacre novo, simplesmente pegam e colam um lacre e te vendem. Eles nem abrem, não fazem a manutenção interna e vendem como se tivesse feito. Então tem que prestar muita atenção nessa questão do lacre. Em relação ao lacre, eles são divididos por cores. Para cada ano tem uma cor. Isso é uma tabela nacional. Neste ano especificamente é o verde. Então tem que se prestar muita atenção nessa questão desse lacre não estar rompido. O que acontece? Às vezes pode estar dessa forma aqui. Ele chega aqui, ó, o que vai fazer? Ó? Só coloca e cola aqui, e quem vê de longe vai pensar que está tudo ok, e no entanto ele foi colado. Então preste bastante atenção nisso. Quando chegar os extintores dentro do seu condomínio novamente, dá uma olhada se esses lacres estão realmente todos corretamente. Isso quer dizer que foi aberto, foi feito toda a manutenção interna. Outra informação importante que você sempre tem que prestar atenção é a questão da categoria. Então você sempre vai escolher qual é a categoria para cada ambiente. Então você tem que lembrar disso na hora de você fazer a seleção dos extintores do que você precisa dentro do condomínio. Prestar bastante atenção nesse item. Então aqui vai vir o que exatamente ele é, nesse caso aqui com pó químico, tá? Aqui a categoria as duas categorias que ele cobre, ok? Aqui tem algumas informações do modelo de uso, como fazer o uso, né? E o mais importante para você ver, aqui é a etiqueta de validade. Então isso tem que sempre estar dentro da validade. Esse aqui é a etiqueta que eles chamam de manutenção de nível. Nível 2 seria o quê? Seria qual é o período, que é por 12 meses que está valendo a recarga desse extintor. Aqui no caso esse vai vencer em janeiro de 2021, tá? Então aqui você vai ter a primeira informação, é exatamente qual é a validade. A segunda informação seria o do nível 3, que é o que? Qual é a durabilidade e qual é o prazo de manutenção do casco, tá? Sempre que você tiver essa informação aqui, ele está, nesse caso aqui, para 2024, tem que ser feita a nova manutenção do casco. Porque aqui, ó, ele tem a vistoria, foi feito do casco, ele sempre tem informação aqui em cima, que foi feito em 2019. Tá? Então, o máximo de durabilidade de manutenção de casco é de 5 anos. Essa é a lei, que seja no máximo 5 anos. Por que no máximo? Porque se o extintor estiver numa área externa, ele não vai durar 5 anos a manutenção, ele vai enferrujar, vai começar a dar pontos de ferrugem e isso pode furar o extintor e você perder a pressurização dele. Então, no máximo para internos é 5 anos, mas sempre tem que se observar onde ele está, se ele está na área externa ou interna. Outra informação bastante importante que você sempre tem que ter em mente é a qualidade desse casco, que ele não pode estar amassado, enferrujado principalmente nas áreas onde é de solda, porque se ele estiver enferrujado aqui é onde pode ter o problema de vazamento e com isso você perder a pressurização dele. Então preste bastante atenção nesse sentido. Também a questão de mangueira, tá? De a mangueira não estar furada, tá? Sempre prestar bastante atenção que ela esteja totalmente intacta e não esteja furada. Então, para isso, claro, a gente não tem muito como saber visualmente, né? Mas para isso a importância de fazer a manutenção. Esses são alguns itens que você tem que prestar atenção em relação à manutenção do extintor, porque esse é algo que é muito importante no momento da emergência, para que você tenha próximo de você os condôminos, para que não cause nenhum problema. Então essas são as dicas de hoje. Agradeço a atenção de todos. Dá o teu like lá. Também compartilhe com os amigos, com os conhecidos, com os síndicos conhecidos, para que a gente sempre tenha condições de passar essas dicas bastante importantes para vocês. Nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.